Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desde já agradecer aos colegas que estão aqui conosco ao vivo. Vamos ao passo a passo do nosso ciclo 3 que se aproxima. Então, vamos lá. Mais uma atividade avaliativa e é uma atividade prática, né? O que é essa atividade? Eu vou mostrar ela aqui para vocês, que ela vai estar no ar dia 1º. Imagine que você recebeu um convite para uma abertura de uma capacitação de músicos, tá? E nessa abertura, você vai abordar uma atividade prática para a atualidade. E você vai basear em uma das educadoras. Ou a Lid Mignoni ou a Esther Scliar, tá, gente? Não precisa ser as duas. Vocês vão basear naquela que vocês mais se identificarem, ou tiver mais a ver com a faixa etária que vocês gostariam de fazer essa capacitação falsa, né? Entre aspas. Aqui vocês vão escrever o passo a passo, não precisa gravar vídeo, tá? Não é necessário. É uma atividade escrita, vocês vão adaptar em uma delas, né? Na verdade, vocês não vão gravar vídeo, mas vocês vão basear. Se você for basear na Esther Scliar, você vai lá no guia, vai dar uma olhada no material e você vai ver, nossa, que legal, gostei disso aqui, ó, da forma que ela trabalha o cromatismo. Então, é disso que eu quero falar na atividade. Então, você vai colocar lá o tema, cromatismo, educador, seu nome, duração, no máximo 2 aulas, tá? Não é nada muito extenso. Os recursos necessários, tudo que você precisa para realização dessa atividade, desde um equipamento de som, um celular, o que você tiver, instrumento, né? O conteúdo é o conteúdo musical que você quer trabalhar. No meu caso, aqui pode ser uma escala cromática, estou dando um exemplo, né? O nome da atividade, o objetivo geral, específico e a descrição detalhada. Se você achar confuso colocar aqui debaixo desse quadro, que isso na verdade é uma tabela, às vezes vai abaixando, fica meio extenso, você não precisa escrever aqui dentro. Você pode colocar aqui abaixo da tabela, tá? Não tem problema. Mas desde que a atividade tenha o passo a passo. Como aqui não é vídeo, pessoal, é uma atividade escrita, então é importante que eu organize o passo a passo. Ou em forma de hífen, ou em forma de marcadores, ou em forma de numeração. Por exemplo, número 1, afastar as carteiras e colocar os alunos em roda, sentados no chão. Número 2, entendeu? Colocar mesmo, porque imaginem que uma pessoa que está lendo a sua atividade, às vezes, é uma coordenadora pedagógica de uma escola ou de uma instituição que você faz um projeto. E ela não entende nada de música, mas ela entende de didática. E ela vai ler a sua atividade. Sempre que a gente escreve, eu coloco isso, porque para nós, às vezes, certas coisas que coloca fica meio óbvio, mas para quem está lendo e não é da área, às vezes não fica. Então, é legal colocar o passo a passo aqui mais detalhado, ok? Não é necessário vídeo, apenas a parte teórica mesmo, dessa atividade que você vai adaptar, você não vai copiar, né, gente? Eu não vou lá no guia pegar uma atividade da Estéreo e jogar aqui na tabela, isso não é fazer, né? Vocês vão fazer uma adaptação, uma reorganização de uma atividade que vocês considerem interessante. Imagine que vocês estão capacitando algumas pessoas, elas estão ouvindo vocês, e nessa abertura você vai fazer essa atividade prática. É isso aí. Então, vou falar um pouquinho sobre elas para que vocês possam se identificar, tá? Eu vou começar com a Lid Mignoni. A Lid Mignoni diz que toda criança... Eu vou falar um pouco de criança, pessoal, porque a Lid Mignoni é muito voltada para criança, tá? Já a Esther Scliar é completamente diferente o estilo. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, quando a Lid diz que a criança precisa viver, ela tem que sentir o ritmo, ela tem que se referir às atividades, participando com o corpo, né, com os pés, com o próprio corpo, seja andando, seja correndo, dançando ou marchando, batendo palmas ou pé, se expressando mesmo através do ritmo. E a proposta considerava que o aluno deveria descobrir pela própria experiência as noções de ritmo. Então, é uma espécie de experimentação mesmo com o corpo. Ah, é uma percussão corporal? Não. É um pouquinho diferente, tá? A passagem do seu texto, a gente observa que ela também fala da importância de respeitar o ritmo pessoal de cada um, né? Em qualquer atividade que estiver trabalhando, seja ritmo, seja solfejo, e observando individualmente um grupo de crianças, na ocasião, ela percebeu que algumas não conseguem repetir os ritmos dados. Elas têm dificuldade, às vezes não mantêm o pulso, né? E se forem lentos ou rápidos demais, contrariando o seu ritmo pessoal.
Então, ela dá muita atividade em grupo, vocês vão perceber isso. As atividades raramente são individuais, elas são em duplas ou em grupos. E ela fala da importância de trabalhar esse pulso mesmo. E às vezes o aluno tem uma marcação um pouco mais lenta, a gente acaba puxando muito. Então, essas atividades rítmicas são para a preparação do instrumento ou uma preparação de algo maior depois, né? E esse pulso é muito importante. É uma iniciação. E apesar de falar em valorizar individualmente, a prática pedagógica era concebida a partir da prática de grupo, que eu acabei de falar. Ou seja, o individual era trabalhado, na verdade, no coletivo. E o professor, ele estimula o aluno em vários brinquedos. A Lide apresenta algumas opções. Então, ela fala da importância dos movimentos rítmicos, os imitativos, né? Quando ela fala de corporal, ela está falando de questões que a gente faz ao nadar, voar, correr, pular, né? Ela não está falando da percussão corporal como a gente conhece hoje. Ela está falando da exploração de andar, da exploração com o corpo de uma forma que o aluno possa usar o próprio corpo como instrumento, tá? Usar movimentos rítmicos, como relógio, trem, máquina, movimentar-se imitando as vozes de animais, cirandas, né, com movimentos rítmicos, né, hora sentido horário, hora anti-horário. A gente sabe que os alunos hoje, principalmente hoje, eles têm uma dificuldade de coordenação motora. Então, ela fala dessa importância de a gente estar trabalhando esses conceitos, tá? Utilizando o próprio corpo como a ferramenta principal. Com a atividade chamada brinquedo de atenção, o professor perguntava a que movimento a música induzia. Então, a criança sentia vontade de marchar, de dormir, de correr, dançar, levando o aluno a identificar o caráter, a expressão da música e movimentar em diversos andamentos, ritmos e acentuações. Então, ao invés de iniciar o trabalho apresentando elementos abstratos, né, a questão da grafia, nome das notas, clave de sol, não tinha uma relação muito direta com a realidade do aluno. Então, a educadora iniciava com um elemento concreto que seria o ritmo. Para ela, antes de iniciar qualquer conceito teórico, deve-se iniciar o ritmo. O concreto em música não é o que se pega ou o que se vê, mas a própria música. E ela fala em uma busca de um ajustamento de ritmo, que se traduzia em preocupação com uma sincronicidade e com fazer música em conjunto com o outro. Em publicação em 1947, ela recomendava atividades para que o aluno identificasse os compassos da música e marchasse acentuando o passo nos primeiros tempos. Então, as crianças tinham que olhar para a mão do professor, que era erguida, que mostrava os dedos, apontando para o alto, e o número de pulsos, como, por exemplo, 4, 3 ou 2. Por isso que ela chama de jogo de atenção. Eles tinham que focar no pulso e também na quantidade de pulsos que eles tinham que fazer. E um outro item do programa eram os jogos rítmicos utilizando movimentos livres. Então, o estalar de dedos, a flexão do próprio corpo, as batidas de palmas e pés, o movimento de braço, tudo isso era explorado, desde as primeiras atividades. E alguns jogos, vocês vão perceber que ela pôs umas nomenclaturas específicas da época, tá, gente, dela. Então, ela colocou o jogo das meninas, que era uma etapa considerada como um exercício de preparação, na verdade, para o aprendizado da grafia musical. Então, a gente pensa assim, jogo das meninas é porque só as meninas participavam. Não, ela está falando isso com relação às figuras, né? Pelo fato das figuras terem nomes femininos. Por exemplo, a semínima, a colcheia, a fusa, né? Então, como as figuras têm esse gênero feminino, nos nomes, ela intitulou como o jogo das meninas nesse sentido, das figuras musicais mesmo, tá? E não dos participantes. E ao realizar o jogo das meninas, para representar o silêncio, que são as pausas, eles tinham que virar de costas e se posicionar lado a lado. Quando a pausa tivesse a duração de um pulso, ou seja, a pausa da semínima, ou uma atrás de outra criança quando era a da mínima, entendeu?
Ou 3 crianças, se fosse para representar a pausa, por exemplo, da semibreve, né? 4 crianças no caso, né? Da mínima pontuada seriam 3, e assim sucessivamente. Então, apesar de ser uma brincadeira, eles tinham que ter essa noção de dobro metade, né? De um conhecimento prévio das figuras. Às vezes ela não se preocupava com a nomenclatura específica. Ah, essa é a semibreve, essa é a mínima. Mas eles sabiam que uma tinha relação de dobro metade. Tá? Então, essa sensação de ritmo, né? De pulso, essa internalização era trabalhada desde o início. Tá? A escrita musical era introduzida através de outro jogo chamado de jogo da caixinha. Então, numa caixa, colocava-se cartões de papelão, no tamanho proporcional. E o cartão com o desenho da semibreve tinha o dobro de tamanho do da mínima. E que, por sua vez, o dobro do tamanho do cartão da semínima, com o desenho da semínima, e assim por diante. E as crianças da turma que não estavam participando da movimentação no jogo levariam os cartões correspondentes e entregariam para as crianças posicionadas para representar cada figura de ritmo. E o mesmo procedimento era utilizado para as pausas. Então, aqui é um grifo da autora mesmo, tá? Se vocês observarem. E cada nome, cada jogo, né, digamos assim, musical, ela dava um nome específico. Esse ela colocou como o jogo da caixinha, o das figuras. Eles internalizassem a diferença de dobro metade, era o jogo das meninas. Poderia também criar movimentos do corpo para canções e criar ritmo utilizando instrumentos de percussão ou melodia, né? E letras como temas ou jogos vivenciando em aula. Ela sugere também que utilize repertório de compositores de música erudita brasileira, como Lourenço Fernandes, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone, o próprio Villa-Lobos, tá? Então, é uma sugestão da autora. Ah, se eu fizer uma adaptação com uma música clássica, tá incorreto? Não, isso é uma sugestão pessoal da autora, tá, gente? Ela fala da importância de criar movimentos do corpo, utilizando, além dos instrumentos de percussão, né, músicas brasileiras, tá? Uma outra atividade ela chamou de roda com escala de dó maior. Então, o professor no piano tocava a escala de dó de uma forma ascendente e os alunos de mão dadas rodavam no sentido. Então, quando o professor tocasse a escala de uma forma descendente, eles tinham que rodar para o lado oposto. Então, mesmo sendo uma brincadeira simples de roda, eles tinham que ter essa percepção, né, de ascendente e descendente. Então, ascendente, vamos dar um exemplo, né, no sentido horário, aí depois, se fosse descendente, eles tinham que rodar ao contrário. E não pode falar nada, simplesmente você vai até o piano, até o teclado, seja a flauta, o violão, o instrumento que você tiver em mãos. Você vai tocar aquelas notas e eles vão ter que fazer essa movimentação. No sentido inverso, né, se for na questão descendente. Que outra variação eu posso fazer? Vamos supor que você está trabalhando com que áltera, né? Então, quando você fizer essa variante, incluindo ornamentos em ritmo de quiálteras, você vai fazer a roda com quiálteras e quando as crianças deveriam girar em torno de si mesmas. Então, se eu estou trabalhando, vamos supor, você está trabalhando escala, mas de repente você quer dificultar o exercício e trabalhar com colcheias, né? Quando você começar a trabalhar com ritmos de colcheias, tocando as escalas em forma de colcheias, eles têm que dar saltos com pulinhos como se fossem sapos, dando uma referência. Quando forem que altas, eles têm que rodar em volta de si mesmo e largar as mãos dessa roda que está sendo formada, entendeu? Então, você vai colocando algumas imposições, entre aspas, né, algumas sugestões, com relação aos ritmos que você vai fazendo. Aí eu estou subindo e, de repente, eu faço um grupo de notas de semicolcheias. O que eles podem fazer na semicolcheia? Os próprios alunos podem fazer essas sugestões, tá? Como se fosse uma grade, uma legenda, né? Então, eu estou tocando uma melodia lá, qualquer melodia folclórica, e de repente eu faço semicolcheias, aí os alunos vão fazer um determinado combinado. Se eu estou tocando quiálteras, eles vão fazer outro determinado combinado. E assim você vai variando, né, de acordo com as necessidades. Se você for tocar, inserir notas alteradas numa escala, por exemplo, você está fazendo uma escala maior, e você começa a colocar notas alteradas nas teclas pretas, eles deveriam falar miau, né? Ou deveriam se abaixar, ou levantar as mãos para cima. Então, essas regras,
questões, elas podem ser inseridas de acordo com a necessidade do conteúdo que você vai trabalhar, tá? Mas percebam que tudo está relacionado com a prontidão, né? E atenção e prontidão, e ao mesmo tempo alguma coisa de conteúdo musical. Não é uma brincadeira aleatória. No jogo da bola, eles formam uma roda com um dos professores, né, no centro dela, jogando uma bola para cada aluno, que deve entoar uma nota que é tocada pelo professor. Pode ser em qualquer instrumento, tá, gente? Ele está tocando como acompanhante. O professor continua jogando a bola para a criança seguinte, que por sua vez vai entoar outra nota executada pelo outro professor. E este prossegue tocando as notas consecutivas da escala de Dó 3 até o Dó 4, mais ou menos, para cada aluno que recebesse a bola. Aí você pode fazer variantes. Por exemplo, eu estou no Dó, joguei a bola. Aí eu posso tocar Dó sustenido, ou eu posso pedir para a criança entoar uma nota, ela faz a nota lá que ela quer fazer, aí daquela nota você vai fazer outra nota, ou você pode pedir que eles memorizem, né, qual é a sequência de notas que foram feitas até ali, como um efeito acumulativo. Então, isso é adaptação, né? O original da Mione está aqui, e eu estou fazendo uma adaptação. O que mais que eu posso fazer para os dias atuais, né? Nesse trabalho com notas, com bola, né, utilização da ferramenta da bola como recurso didático, o que eu posso fazer de variante? Que a Mione não fez aqui, eu posso fazer. Então, esse é o objetivo da nossa atividade. Observamos que a educação do sentido auditivo musical também se apresenta na sequência que mencionamos, ou seja, brinquedo, jogo e trabalho. A fase inicial estimulava o ato de ouvir, perceber os sons, importante para qualquer prática musical. E os conceitos trabalhados eram relacionados com movimentos de corpo, para que o aluno sentisse por estes movimentos as relações de altura ou de intervalo. O ouvido interno, ou seja, a capacidade de imaginação sonora, de identificação, de relações entre sons, era muito estimulada em diversas atividades. Professora, qual que é a faixa etária para esse tipo de atividade? A partir de 5 anos. Depende, né? Se for uma atividade muito simples, por exemplo, apenas o reconhecimento de som grave e agudo no piano, e eles têm que abaixar no grave e levantar as mãos para cima no agudo, se for uma coisa bem simples, pode ser até a partir de 3 anos. Ok. Tá? E igual a gente está falando, né? Depende da profundidade do que você quer trabalhar. Se eu estou trabalhando em intervalo, aí já é uma coisa um pouco mais complexa. Então, seria a partir de 5, 6, 7 anos. Se eu estou trabalhando o conceito apenas de som longo e curto, grave e agudo, aí, pessoal, pode ser a partir de 3 anos, tranquilamente, tá? E esse que a Mione, que a gente viu aqui, que ela propõe, seria qual faixa etária, mais ou menos? Então, esse aqui, por exemplo, da bola, né, eu recomendaria a partir de 7 anos. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. O jogo das meninas, né, que são relacionadas às figuras musicais, subentende que você já tenha trabalhado essa proporção também. Aí, a partir de 7, 8 anos, tá? Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. A bandinha rítmica também é um artefato primordial para a Lidia Mione, ela fala muito da importância da bandinha. Aí a gente vem naquela tecla, né? Ah, mas a minha escola não tem bandinha, eu vou trabalhar a bandinha rítmica de que jeito? Aí vem aquela questão da atualização, né, pessoal? Vocês podem estar trabalhando com recursos didáticos de materiais recicláveis, construir o próprio chocalho, o próprio tambor, as clavas podem ser feitas com cabo de vassoura, o coquinho pode ser feito com a própria fruta ou utilizar o copo de plástico, né? A batida do copo é o mesmo efeito do coquinho. E vocês não vão perder tanto em qualidade, né? Isso depende muito do objetivo que você quer com a atividade. Os instrumentos de bandinha, eles servem para o trabalho e para a essência da questão do trabalho com ritmo, da melhoria de leitura. É claro, se você tiver uma bandinha completa, que você tiver com recurso todo colorido, os sininhos, os instrumentos, isso vai fazer com que a aula fique mais atrativa. Mas eu gostaria de enfatizar que não é primordial a compra de instrumento. O primordial é a forma que você vai trabalhar o ritmo, a forma que você vai empregar o conteúdo. Não adianta nada eu ter a melhor bandinha lá da Jog Music, que custa, sei lá, R$2.000. Eu tenho uma bandinha com muitas peças, toda completa, e eu não sei trabalhar. Ou eu vou para trabalhar, eu coloco uma música lá e
as crianças não conseguem entender o ritmo, não conseguem fazer leitura. Então, o objetivo para ela, né, no caso inicial, a partir de 3 anos, inclusive, é fazer batidas livres, é tocar segundo a vontade, entre aspas, né? Eles vão acostumando com o pulso, você vai falando da importância, né? Se cada um tocar do seu jeito, isso é uma banda, ou isso é uma bagunça, qual que é a importância de todo mundo terminar junto, qual que é a importância da pausa, do silêncio nas atividades de ritmo, tá? Então, você vai fazer um processo de experimentação, né, de instrumento diferente, ela fala da importância de conhecer timbre de instrumentos diferentes e executar ritmos em conjunto, acentuando os primeiros tempos de cada compasso, que é a forma mais fácil de se trabalhar a questão rítmica, né, é acentuando os tempos fortes. Ou batidas de ostinato rítmico, que são repetitivas, né? Também é um trabalho que dá para fazer desde os 2, 3 anos a gente já consegue, né? Desde que as músicas sejam curtas, porque o processo de atenção deles é muito curta também. Então, as músicas curtinhas, com ritmos bem marcados, eu consigo fazer um trabalho com bandinha rítmica com 2, 3 anos, né? Você pode fazer os primeiros tempos de cada compasso das músicas tocadas pelo instrumento de apoio e variar com músicas em compasso binário, ternário ou quaternário. E em outra atividade, tocar observando o término, de cada frase melódica da música, quando todos deveriam parar de tocar. Então, a bandinha, ela é uma coisa que já vem, né, há muitos anos sendo utilizada. A Lide coloca muito isso como uma parte importantíssima no trabalho de musicalização com as crianças, por conta do efeito rápido que ela dá com relação à improvisação, ao pulso, ao ritmo, né? Eles conseguem, às vezes, executar a semicolcheia sem saber o que é exatamente a semicolcheia, né? Mas pela questão do processo imitativo, de usar o ritmo mesmo. Aqui tem um acervo do Conservatório Brasileiro de Música. É claro, gente, que, né, se vocês observarem esses relatos, a gente vai ver que a quantidade de alunos também é muito pouca comparada a uma sala de aula de hoje. Às vezes é uma musicalização com 15 alunos, 10 alunos, né? E hoje as salas são muito numerosas, mas, né, a dica de adaptação fica aí. E a utilização de símbolos para o trabalho de bandinha poderia ser de 2 formas. Eram elaboradas partituras mirim, que ela chamava de manuscrito de partitura mirim, nas quais ela escrevia a letra da canção a ser executada e o desenho do instrumento. Então, ela não colocava partitura, a grade de percussão corporal ou de percussão, né, de instrumento como a gente conhece hoje, mas é que ela colocava o desenho. Então, ela colocava o desenho do triângulo, ela colocava o desenho do tambor naquela determinada parte da letra da música. E abaixo de algumas sílabas, ela fazia essas marcações, ou seja, para o aluno ver que ali, né, é a acentuação mais forte e é onde vai entrar aquele determinado instrumento. Então, usava-se o símbolo TR para indicar que o som deveria ser o quê? Prolongado. Para ficar fácil a leitura. Então, isso indicava que o quê? Tinha que prolongar mais o som, né? Aí está aqui a referência, né, que eu peguei, né, embora vocês tenham as leituras de apoio, tem o guia, mas é sempre bom a gente colocar uma coisinha também de referência. E eu vou colocar para vocês também o livro que tem falando mais detalhadamente sobre a Esteres Cria, tá? Para a Esteres Cria, a gente não deve fazer música estritamente nacionalista, que já foi feito por Luciano, pelo Villa-Lobos, nas primeiras composições, Mignone, né, que a gente acabou de falar, Lourenço Fernandes e outros. Até então, a nossa música tem se inspirado no folclore, revestindo somente harmonicamente e permanecendo o espírito da música o mesmo. Não se tem utilizado grandes formas, então a Esteres Cria, ela tem uma visão diferente de outros educadores. Ela fala que o pessoal não está utilizando, valorizando as grandes formas como as sonatas, como as sinfonias, as suítes, e o que seria de ótimo aproveitamento para a dramatização da mesma, formando um caráter universal dentro do espírito brasileiro. O autor Vasco Mariz a classificou como uma compositora da segunda geração pós-nacionalista, e ao lado de compositores classificados como Oswaldo Lacerda, Edmundo Villani Cortes, né? Ela é dessa geração aí. E logo após o trágico fim da vida dela, 2 livros foram organizados e publicados, que era Fraseologia Musical e Elementos de Teoria Musical, tá?
Ela utilizava a mínima como pulso, só por aí já fica bem diferente dos outros, né? Ela propunha desde o início, sempre cantando, um membro de frase, depois 2 membros de frase, depois 3 membros, para que o aluno tivesse aquela noção, né, já de destrinchar mesmo, de fazer uma análise da música. E ela focalizava primeiro as notas pontuadas e depois as notas simples, ao contrário. Então, variando entre 3, 6 e 9. E o coração da percepção musical para ela é o intervalo. Enquanto que para a Lyd é o ritmo, para a Esther Sklier é o intervalo. Tom e semitom. É a emissão e percepção basicamente de intervalos melódicos em qualquer altura. Hora ascendente, hora descendente, não falava em segunda maior, segunda menor, nada disso. E depois, tom e meio, 2 tons, até chegar à sexta. E ainda sem fazer menção ao intervalo. Os exercícios, na maior parte, eram orais, tá? E se davam da seguinte forma. Ela dava uma nota e pedia para cantar 3 tons acima. Ou 4 tons e meios para baixo. Uma única ordem por vez. Ok, Isabela, sem problemas, viu? Depois você termina de ver a gravação. Então, vocês viram, gente, que é totalmente oposto, né? Iniciar com a mínima comunidade de tempo, trabalhar tom em semitom, notas pontuadas, não falava intervalo, o aluno já tinha que cantar 2 tons acima, 3 tons. E o aluno tinha que cantar com o nome e sobrenome da nota, sendo que para isso era exigido um pensamento rápido. Então, por exemplo, ele tinha que entoar Fá bemol igual a Mi bemol sustenido, Dó igual a Si dobrado sustenido. Então, ela é uma das poucas educadoras que eu conheço que trabalha com essas questões de dobrado sustenido, dobrado bemol. É considerado muito importante por causa da música contemporânea, sendo ela uma seguidora, então a gente consegue entender porque ela valorizava esse tipo de exercício. E em função disso, ela colocava muito dobrado sustenido e muito dobrado bemol. Não tinha preocupação com o fato de ser ou não teorização excessiva, para ela isso não é importante, mas sim desenvolver o ouvido. E quanto mais complicado, para ela mais interessante, porque você abre mãos para caminho de composição contemporânea, tá? Os alunos eram estimulados a solfejar, então eles estudavam à primeira vista um grande número de melodias em todos os tons e modos. E o material usado era em especial a música erudita. Porém, às vezes era utilizada, claro, uma canção folclórica ou música popular também. E os solfejos eram lidos com o nome de nota, pois era contra métodos que não procedessem assim. Uma vez que Mozart escrevia nota, Beethoven escrevia nota, por que não vamos cantar nota? Não havia ainda nenhuma preocupação em determinar um procedimento gestual, tá? Então, é uma posição dela, tá, pessoal? Vocês viram que a Esther, ela não é muito, o material já é outro tipo de material, não é tão mencionado para crianças, por isso que eu até coloquei, porque eu acho que é bem interessante, né, ser bem diferente mesmo. E aí vocês vão ter também material de apoio, tá? Esse aqui é Um Olhar para o Método do curso de iniciação de Lyd Mignone, onde eu retirei algumas das brincadeiras. Aqui está tudo mais detalhado, tá? Para quem tiver interesse de ver com mais calma, como é o trabalho dela com ritmo, como é o trabalho dela dessas atividades com as crianças. E também vai ter a Ermelinda Paz, em PDF, que é uma autora maravilhosa, que também escreve sobre esses educadores brasileiros e de onde tem um dos poucos materiais que a gente conseguiu tirar algumas coisas sobre a Esther Sklier, ok? Bom, eu vou pausar a gravação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. E mais uma vez agradeço a presença. Até segunda.